Então vamos fazer uma rota post. Bom, para fazer a rota post, basicamente a gente vai fazer o endpoint do cliente. Tá, ó. Cliente. Lembrando que a tabela cliente é só ID, nome e CPF, mais nada. Tabela simples. Tá? Aqui não vai ter capture, porque a gente não vai precisar nada da rota, mas vai ter um request body, tá? Então a gente vai fazer um request body, né? A gente quer receber algo do application JSON, então a gente vai receber o objeto JSON e a gente tem que receber, obviamente, o cliente. Tá? Já mostro quem é o tipo cliente e a gente vai colocar o post aí no content, certo? Ou seja, a gente inseriu, a gente retorna o no content. Mas o no content para post é diferente, né? Porque a gente quer saber, por exemplo, às vezes é interessante você retornar qual é o ID, né, que foi inserido, né? Porque a gente está numa tabela auto-incremento, né? Então, se a gente for ver no projeto e relembrar aqui o arquivo de migração, né? Então, essa é a configuração do SQL, né? Então, notem que a gente tem serial primary key, né? Do ID. Então, quer dizer que ele é inteiro auto-incremento, tá bom? Beleza. Então, se a gente for aqui no model, né, a gente tem o cliente, né, o ID cliente sendo um inteiro, o nome do cliente sendo uma string, o CPF sendo string, e a gente precisa da instância de generic dele. Agora a gente vai precisar do from e do toJSON, tá? O toJSON para usar nos outros endpoints, né? Por exemplo, nos endpoints de get e o from JSON, porque a gente vai consumir aí o JSON, né, de entrada e vai pegar a conversão, né? A gente vai converter o objeto JSON para essa estrutura cliente aqui, beleza? E aqui a gente vai ter um cliente response, o resultado response aqui. Por que esse resultado response? Porque a gente vai retornar aí o ID que a gente inseriu, tá bom? Então é importante ter, para a gente saber qual ID que a gente inseriu, tá? Então, ao invés de no content, a gente vai pôr o resultado response, tá? Então, a gente vai fazer aí o handler post cliente, né? Algo assim, render post cliente, então a gente vai receber a conexão e receber o cliente, tá? Então a gente vai fazer o resultado response. Então handler post cliente, eu vou receber uma conexão e um cliente, tá? Vamos fazer o do. Bom, aí a gente vai executar, né? Vamos fazer aí uma query, na verdade a gente vai fazer query, não execute, tá? Que a gente vai fazer um returning. Então aqui a gente vai fazer values isso, returning ID, certo? Tá? Returning ID. Então, como a gente está colocando o cliente nome e CPF, a gente tem que pegar aqui nome do cliente e o CPF do cliente, que são as funções projetoras aqui do model, né? Certo? Então, o nome do cliente pega o nome do cliente, como se fosse um get, né? E o CPF do cliente é como se fosse um get também, tá? Então a gente vai alimentar esses dois interrogações aqui. E ao invés de execute, a gente vai fazer query, tá? E aqui, né, a gente vai ter o resultado, a gente faz um case aqui, tá? Basicamente se der tudo certo, né? Que é o caso se tiver né? Porque a gente inseriu né? Então vem uma lista de um cara que é o only new ID, lembrando que o only é como se fosse a tupla de um elemento só, né? Então a gente vai pegar esse new ID e vai retornar, né, pure, porque a gente está colocando no contexto de computação. E o resultado response é a estrutura que a gente tem aqui, certo? Que a gente tem o resultado e vai retornar esse resultado em forma de JSON, né? Beleza? E caso dê alguma coisa, a gente dê algum problema aí, dê algum problema no banco de dados mesmo, tá? Então a gente vai retornar 500, né? Porque é erro de servidor, não 404, porque não tem como não achar o cliente aqui, tá bom? Então esse é o render post cliente. Então a gente vem aqui e vai ter que colocar ele no server, certo? Então a gente coloca ele no server aqui, tá? E vamos recompilar. Recompilou. Agora o servidor está rodando. Vamos agora fazer um post aí, certo? Então o post vai ser parecido com o put, certo? Bom, a diferença é que
ele vai ignorar o ID de novo, né? Então a gente pode melhorar isso, fazer um post sem ID, uma estrutura post sem ID, a gente tira apenas o ID de lá. Então barra cliente, né? A gente não quer put, a gente quer post, tá? De novo, o ID do cliente tanto faz real, ele vai simplesmente ignorar, mas se eu não colocar esse campo aqui, vai quebrar pro Haskell, tá? Por causa das instâncias de to e de from, a gente pode mudar as instâncias de to e de from também. Então eu vou colocar aqui teste post, tá? E algum CPF 111-222-333-44, tá? Então damos aqui, tá vendo? Resultado 5, quer dizer que é o ID que ele inseriu foi no 5, né? Então post, ele dá aqui, né, 200 ok, tá? Pra gente ver que tudo deu certo mesmo, a gente vem no get, certo? Barra cliente, barra 5, né? E ver aqui o que a gente acabou de inserir, tá bom? Então esse foi aí como implementar uma rota post usando Haskell e o Servant.